Meus amores, meu coração está em festa. Eu tenho ao meu lado aqui a nossa secretária nacional dos nossos direitos LGBTs lá em Brasília, o governo federal. Ela que está à frente de uma bancada linda política hoje, feita com a nova política. Política queer, política trans e ajudando a gente aqui fora também. Porque nós, imigrantes internacionais LGBTs, estamos de olho e de ouvidos em Samila Ha. Muito obrigado por hoje. Ô, meu amor, eu que te agradeço essa recepção calorosa e essa oportunidade de conhecer o trabalho que nós, LGBTQIA+, estamos fazendo. A gente tem tanta qualidade, a gente tem tanta potência, a gente faz coisa fantástica em todos os lugares. E mesmo quando a gente faz parte dessa migração forçada, que nos leva a procurar outros lugares, a gente, como estávamos conversando antes aqui nos bastidores, a gente pensa que a gente vai superar esse livrar e a gente está levando os problemas conosco, os sofrimentos. Então, há de se ter uma união, né, internacional de acolhimento para nós mesmas, né? Muito feliz de saber, porque a gente aqui fora fica sendo ouvido, a gente está acolhido por um olhar federal, por um olhar consular, um olhar da embaixada, que está todo mundo hasteando a nossa bandeira nas suas janelas, nas suas fachadas, e isso para a gente aqui é importante. Para quem não conhece das novidades, para quem não conhece dos avanços, do que está acontecendo, é muita mudança institucional, muita mudança jurídica. A senhora acabou de vir de lá de Genebra agora, estava com a Gilmara Cunha? Tava, mas eu não posso contar certas coisas. Tá. Gilmara, tamo junto, hein? E aí, o que temos de novidades para passar para uma comunidade que está aí aguardando melhoras? Será que volta para o Brasil? Será que não volta? Eu fico por aqui. Como é que está hoje o avanço dos nossos direitos? Bom, acho que é importante a gente dizer que a gente teve conquistas, né, contundentes que nós arrancamos na luta no último período, no período mais conservador, que foi no STF, o autorreconhecimento, né, de gênero. Nós tivemos a homotransfobia, a LGBTfobia sendo reconhecida como crime, também pelo STF, mas nós tivemos uma ausência da tarefa estatal que não promoveu os caminhos para que esses direitos aconteçam e cheguem nas pontas. A gente ainda tem muita dificuldade para a retificação de nome e gênero. Isso não faz com que os direitos outros, né, sejam acessados. Não é porque tem lá sexo feminino que você vai acessar, né, ou sexo masculino que você vai acessar os seus direitos, né, com a totalidade do pertencimento de gênero. Então, primeiro passo que eu acho que é quando a gente chega é pensar os caminhos que façam com que esses direitos cheguem nas pontas. Então nós estamos com uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, construindo os protocolos, os procedimentos operacionais, né, os regramentos para que o sistema de segurança pública, o sistema de justiça absorvam essa demanda. É algo que a gente podia fazer com uma rapidez e com menos qualidade. A gente optou, por tudo que a gente passou no último período, de construir isso com muita escuta e com muita investigação, né, para que a gente entregue um produto que seja irrefutável na política pública. Então a gente está guardando um pouquinho de ansiedade e está elaborando e queremos entregar na nossa conferência nacional no ano que vem, né, um projeto desses regramentos, mas também de como isso vai ser aplicado na base. E estamos aí construindo alguns programas emergenciais. Então a gente lançou o programa Acolher Mais, que é um programa de investimento nas casas de acolhimento. Então o primeiro passo da emergencialidade era fazer com que as casas não fechassem as suas portas. Casa 1, tamo junto, casa 10, tamo junto. A gente está fortalecendo uma relação com a Rebraca, que é a Rede Brasileira de Casas de Acolhimento, que estão todas essas casas. Nós conseguimos um aporte emergencial e nós selecionamos 12 casas. Casas de Manaus ao Rio de Janeiro, São Paulo e ao Rio Grande do Sul.
Essas casas, elas passam a receber agora em junho, a gente acabou de ter um encontro de casas, reunimos com essas 12 casas em Brasília, e elas vão receber um aporte que garante 2 pessoas de RH para cada casa e um valor mensal para ajudar na alimentação. Né? Então, isso é o emergencial para não fechar as portas. E construímos um comitê de acompanhamento dessa política, em que nós vamos nos conectar a outras políticas que já foram demandadas por essas casas. Então, a gente está falando, né, de políticas de alimentação, de segurança alimentar, né, políticas de abastecimento, né, políticas de moradia. Então, a gente está com uma lista de políticas aí apontadas por essas casas, e com elas nós vamos fazer o diálogo interseccional com o MDS, com a saúde, para levar os serviços outros para dentro das casas, para que elas não fechem. E começamos a institucionalizar algumas casas em parceria com algumas prefeituras. A gente agora em junho também vai visitar a sede onde vai funcionar uma casa de acolhimento em Belém do Pará. Eita, com a prefeitura de Belém, na minha cidade de origem. Então é muito emocionante fazer isso. E vamos lançar também com 5 estados, agora em junho também. Tudo a gente escolheu o mês de junho, mês do orgulho, para ir lançando. Vamos lançar um programa, um piloto de programa, que nós queremos estender para todo o Brasil, mas que nós queremos testar. Ele é baseado no Trançadinho em São Paulo, que eu tive a honra de coordenar, e é um programa que vai conceder bolsa para que algumas pessoas LGBTQIA+, com preferência para transgeneridade e raça, possam retomar sua jornada educacional e se preparar para o mundo do trabalho. Então a gente vai reunir cerca de 100 pessoas atendidas em cada lugar, algumas com bolsas, outras com outras ações. E temos um comitê de oportunidades, que também nós vamos lançar no dia 20 de junho, em São Paulo, que vai reconectar algumas empresas. A gente já conversou com mais de 30 empresas para pensar ações de empregabilidade que vão desde a vaga de emprego, a formações, a mentorias, e que nós queremos conectar não só a essas cidades piloto, mas a outros territórios também. Esses são os produtos principais, carro-chefe. A gente está fazendo muita coisa também, mas esses são os carros-chefes que a gente passou ao longo do ano passado elaborando, criando a forma, né, captando o recurso para que a gente faça, e a gente vai começar a entregar agora. É muito mais do que a gente já teve na política, mas é menos do que a gente precisa. Então a gente sabe disso, a gente tem consciência disso. Não é escondendo o problema, é enfrentando o problema que a gente vai ser a solução. Então a gente tem consciência disso, mas a gente optou por fazer algumas pilotagens e mostrar para o próprio governo que nos deu essa tarefa, nos trazendo para o status de secretária nacional, de mostrar, é um programa, ele foi aplicado, ele tem êxito, e a gente precisa de um orçamento X para ampliar. Então essa é uma estratégia que a gente está fazendo, porque há uma onda conservadora que diz que a gente tem privilégio, que a gente quer recurso. Por que a gente quer? A gente aprovar. A gente aprovar na política pública. Então, eu espero que a cada semestre a gente tenha melhores notícias de tudo, mas a gente tem muito orgulho desses programas, do que a gente está entregando, e que com certeza vão ser um sucesso, porque as LGBTQIA+, quando elas pegam uma oportunidade, elas não largam mão. E com certeza são estratégias que vão mudar as vidas das pessoas. A gente acredita muito nas ONGs, nas associações que estão promovendo acolhimento no país. E por isso a gente optou começar por elas. E queremos também fortalecer a institucionalidade dessas casas. Então a gente vai ajudar quem não tem CNPJ a retirar seu CNPJ. Temos projetos aí, caríssimo. Temos projetos aí com associações parceiras que vão ajudar nessa expertise para escrever projeto, prestar conta, porque a gente não quer que as casas comecem agora e fechem lá na frente. Você tem que aprender a lidar com o orçamento, né, a como captar o seu recurso, a ter uma vida independente. Não é para estar somente... O Estado tem sua responsabilidade, tem que levar os serviços, mas ela não pode estar, até pela sua autonomia e independência, só com o Estado. Ela tem que ter vida própria, e é assim que ela vai continuar, independente da conjuntura, exercendo essa atividade que se mostrou no último período tão importante.
Se for online, eu vou até aprender, porque a gente aqui fora precisa demais aprender a lidar com essa sustentabilidade dos projetos. Falou em orgulho, já está chegando, Parada de São Paulo agora, depois da esquina, e vamos agradecer. Não podia lhe ter sem agradecer ao nosso queridíssimo Hernani Alexandre Pereira, do Rio Sem Homofobia, que me colocou em contato com tanta política LGBT e botou em contato com seu assessor. Hernani, tá do meu ladinho aqui, Hernani. E agradecer também a bancada, né? Eu fico aqui de fora babando na fala de Érica Hilton, de Duda Salabart, de Tabata Pimenta, de Carolina. São tantas. E queria lhe perguntar como é que faz para uma menina trans, um menino trans que já começou a se indignar e quer mudança e é uma pessoa política de natureza, o corpo já é político, e te vê lá no lugar mais alto da nossa canetada LGBT. Como é que faz para chegar num lugar desse? Como é que faz para chegar num lugar de Érica? Como é que faz para ajudar a aumentar essa bolha? Bom, primeiro eu quero reiterar o orgulho dessa galera. Assim, quando eu vejo Érica, nós temos duas. Vou pegar só o Congresso, porque nós temos 18 parlamentares que foram eleitas nos estados e a nível federal. Mas eu vou focar aqui no federal, porque nós temos duas travestis, que são as primeiras, Érica Hilton e Duda Salabert. E nós temos Dayana, que é a primeira lésbica assumida no Congresso. É lindo ver as pessoas tendo que lidar com essas pessoas e pensavam que a gente só quer oba-oba, que ia ser fácil passar por cima de nós. E quando elas abrem a boca, a qualidade que sai nos dá um orgulho gigante. Mas, por favor, queria aproveitar o canal. Mesmo vocês que estão fora do país, acessem a rede dessas pessoas. Sejam solidárias com elas. A gente não precisa estar concordando com tudo sempre, não. Mas o que elas passam lá no Congresso, com tamanha violência machista, misógina, LGBTfóbica, transfóbica, não é fácil. Então, por vezes a gente tem que tomar certas decisões, mas não julguemos a nós mesmas primeiro, vamos nos fortalecer. Então, por favor, uma rede solidária, vamos agora nas redes sociais das companheiras dizer que orgulho, obrigada por você existir, dar força, que elas precisam dessas palavras para lidar com aquele ambiente e se manter sã, a sua saúde mental em dia. Então vamos primeiro estar essa tarefa de solidariedade a essas 3 manas incríveis e a todas as outras nos estados, quem estiver no seu estado também e na sua cidade. E o que eu podia dizer é o seguinte, assim, não desista. Sabe? Primeiro assim, a gente precisa se qualificar sempre. Então, a maioria de nós é autodidata. A gente vai, a gente lê, a gente aprende, a gente pesquisa, a gente ouve. Tem gente que não gosta muito de ler, mas assiste, vamos saber o que está acontecendo. A gente precisa se imbuir do que eles tiram de nós. Eles nos desumanizam. E a gente tem que aprender certas linguagens e tecnologias para poder hackeá-las. Então, não desistam, né? Continuem firmes. Criem redes solidárias perto de vocês, porque a gente não sozinha também é muito difícil. A gente tem uma capacidade de acolher umas às outras que a heterocisnormatividade não tem. Quantas bichas, sapas, travas, tu conheces que tem mais 7 na casa, mais 10 na casa. A gente acolhe. Quem tá filmando faz isso também. Ih, é tanta de bicha naquela casa. Já vou pra lá também. Então, a gente tem isso entre a gente. A gente não devolve da maneira que fizeram com a gente. A gente devolve com amor, com afeto, sabe? Então, vamos criar redes solidárias, mas não vamos desistir. Vamos persistir. E vamos ocupar os lugares não para fazer igual os outros fazem. Porque quando chega no lugar de poder é muito fácil se encantar com esse lugar e se corromper. E fazer o mesmo que a heteronormatividade e que é o que ela quer que a gente faça. Que a gente seja um tokenzinho ali. Não. A gente não pode abrir mão sem e não deixar de esquecer por que a gente está caminhando. Por que a gente quer ocupar aquele lugar.
É pra gente ou é pra nós? Então eu acho que é isso. Sempre se conectar. É por isso que quando eu vou numa viagem internacional como essa, eu quero conhecer a militância local. Eu quero me conectar, porque eu sempre tenho que me lembrar por que eu quis estar aqui. Por que eu aceitei estar aqui. Muitas vezes a gente nem quer. É uma tarefa que é dada pra gente, que a nossa trajetória leva para essa tarefa, né? Então, vamos fazer sem esquecer de por que a gente está nesses lugares. Vamos ser solidárias umas com as outras e vamos fortalecer quem já chegou lá, porque essa pessoa está precisando de um afago nosso, porque a gente é muito atacada. As nossas redes sociais. Ontem eu estava na CEDAW, que é o Comitê de Enfrentamento à Violência, e quando as feministas trans excludentes, né, que nem deveriam ser chamadas de feministas, souberam que eu estava lá, foi um ataque às minhas redes sociais. E a gente, eu sinto também muito acolhimento nas minhas redes sociais, as pessoas que acompanham. Vamos fazer isso com todas nós. Vamos criar uma rede solidária para a gente se empurrar para cima. Eles querem que a gente empurrar a gente para baixo, a gente vai se empurrar para cima. Saiba que a comunidade de Londres estava empolvorosa com a sua chegada. Estamos, e falo com muitos S's, ou como no Rio, muitos X. Estamos em festa, que também fala com X. Também. É um orgulho e uma admiração pela sua trajetória, que enfrenta e não esconde. Muito obrigado por nós, nós por nós. E não podia terminar esse papo, essa entrevista, sem agradecer o nosso painho, nosso presidente querido, que está hoje com uma bancada indígena, uma bancada preta, uma bancada de mulheres, tem Aniele Franco, enfim, é uma infinidade, tem Margarete Menezes, hoje é uma política que orgulha o brasileiro que não está parado no Big Brother, que não está na bolha. Então, queria lhe agradecer e dizer a ti que estamos juntos e misturados. Estamos juntos, sim. Obrigada por todo o carinho que vocês estão me recebendo aqui. Samila Ra, meus amores. Obrigado.